Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe o nosso dia, abençoe esse sábado lindo que vai iniciando, esse final de semana, um momento de estar ainda mais próximos do nosso Deus, momento que nós nos acalmamos um pouco, nos desligamos um pouco da correria do dia a dia, então temos mais tempo e ainda mais foco para estar em comunhão e intimidade com o nosso Deus. E agora pela manhã, já iniciando o dia da melhor forma, nós vamos receber uma direção de Deus para a nossa vida e para o nosso dia. E que vai dizer, que vai fazer-nos refletir quem é você. E antes de falar sobre essa palavra, sobre esse devocional, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, dizer que você não está aqui por acaso. Não existem coincidências no mundo espiritual. Se você está aqui ouvindo é porque Deus quis e quer que você ouça essa palavra. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação para que todos os dias, 5h30 da manhã, você possa continuar recebendo as direções de Deus para a sua vida. E vamos para a palavra, vamos para o nosso devocional. Não fale sobre os problemas, mas sobre as possibilidades. Versículo do dia. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Números 13, 27. Alguns homens, os quais Moisés tinha plena confiança, foram mandados para um determinado lugar para conhecer e revelar como eram aquelas terras. Chegando lá, eles encontraram muita prosperidade, mas em algum momento mudaram o discurso e começaram a revelar os problemas que enfrentariam quando entrassem para tomar posse. Caleb estava junto nessa empreitada e, ouvindo a murmuração dos outros, disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Números 13 e 30. No entanto, aqueles homens se recusaram a continuar, porque os problemas eram maiores que a visão que possuíam. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, 31 e 33. Moisés mandou 12 homens averiguar o que realmente existia naquele lugar. Eles deveriam passar 40 dias somente caminhando e observando. Do vale chamado Escol, trouxeram um cacho de uva que precisava ser carregado por 2 homens. Pegaram também romãs e figos e voltaram para junto de Moisés para contar a abundância que existia naquele lugar. Mas também 10 daqueles homens começaram a relatar todas as dificuldades que teriam se tentassem tomar posse daquelas terras. Apenas Josué e Caleb estavam motivados com as novidades. E por que apenas 2 homens dos 12 queriam enfrentar qualquer dificuldade pela conquista? A diferença está na fé que cada um possuía. Ter fé não é ignorar o gigante. Quando temos um problema em nosso lar, em nossa família, não podemos ignorá-lo nem fazer de conta que não existe, e sim ver o problema de frente e enxergar a solução. Quem enxerga a solução não vive falando do problema. Fé é algo usado com a razão. Fé é algo inteligente e não emocional. É algo totalmente ativo. 10 daqueles homens voltaram admirados com o tamanho dos gigantes, e outros 2 voltaram admirados com o tamanho da uva. Talvez hoje o seu maior problema é que você vive contando para os outros o tamanho do seu gigante. Aqueles 10 espias estavam doentes da mente, estavam com síndrome de gafanhoto. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A síndrome do gafanhoto atinge 3 áreas das nossas vidas:
A primeira é quem você é. Aqueles homens começaram a achar que eram gafanhotos, porque todo fracassado vive como se fosse algo sem valor. Primeiro se vê sem valor, para depois fracassar. Quem você é? Um gafanhoto ou um comedor de uvas? Conheço pessoas que vivem problemas que nunca existiram, que estão somente nas suas mentes. A nossa mente é a maior arma que Deus deu ao homem e tem uma capacidade tremenda de raciocínio, mas algumas vezes a usamos contra nós mesmos. Aquele que tem síndrome de gafanhoto fala sobre problemas, já o comedor de uvas fala das possibilidades. Aquele que está debaixo do complexo do gafanhoto fala do tamanho dos problemas e o comedor de uva declara o tamanho da vitória. Daquilo que o seu coração está cheio é o que você falará. Mas a síndrome do gafanhoto nos torna medrosos e temerosos. A segunda área que essa síndrome atinge é a forma como vemos os nossos inimigos. E assim também éramos aos seus olhos. Eles não conversaram com os gigantes para saber como eles os viam, mas já foram logo dizendo que provavelmente seria como gafanhotos. Ela faz com que nos vejamos sem capacidade. E a terceira área atingida é como vemos o nosso Deus. Josué e Caleb, 2 comedores de uva, diziam que era para continuar e avançar, porque o Senhor já havia entregado aquelas terras a eles. Já os outros 10 queriam criar justificativas para que Deus não agisse. Um comedor de uvas sabe que não deve se preocupar, porque quando Deus dá a visão, dá também a provisão. A síndrome do gafanhoto age em uma área do cérebro, fazendo com que a pessoa tenha a sua visão distorcida. Mas a fé é uma arma que deve se unir com a sua mente e projetar o futuro através da razão e do entendimento. Aqueles que eram os comedores de uvas disseram que poderiam ir contra os gigantes e vencê-los. Eles viram um Deus cumpridor das suas promessas. Quem é você? Alguém que enxerga além dos problemas ou se esconde para não ter que enfrentá-los? Essa palavra, ela nos leva a profundas reflexões, né? Várias profundas reflexões. E uma delas é que quantas vezes nós vemos pessoas que estão passando por grandes problemas. A gente às vezes nem imagina o tamanho dos problemas que essa pessoa está passando, mas ela leva a vida com paz, porque ela tem fé que Deus permite passar por determinadas situações para trazer uma bênção maior, para preparar para receber a bênção. Então tudo vai da forma com que as pessoas encaram os problemas. Assim como tem pessoas que com um problema que poderia ser resolvido facilmente, parece minúsculo, mas aquilo toma uma proporção na mente da pessoa que aquilo acaba com ela como se fosse um problema gigantesco. Então os problemas, eles têm o tamanho que nós damos a eles. E se nós temos fé de que os problemas, os obstáculos, as dificuldades existem para nos tornar mais fortes e preparados para viver a promessa que Deus tem para a nossa vida, nós passamos até por esses problemas em paz. A paz que excede todo entendimento, porque ela vem de Deus. E mais um ensinamento importante, que nós possamos ser a luz naqueles ambientes em que as pessoas estão murmurando, estão reclamando. Tenho certeza que você já teve um ambiente, até num grupo de WhatsApp, em que uma pessoa reclama, a outra reclama mais, e parece um duelo de quem tem mais problemas, de qual o problema maior. Que nós possamos, nesses ambientes, ser a pessoa que leva a luz, que mostra que aqueles problemas, eles podem ser insignificantes se nós mudarmos a perspectiva, se nós tivermos fé e se nós reconhecermos o quanto nós temos de motivos para agradecer. Só por termos acordado hoje, termos saúde, nós temos muitos motivos para ser gratos. Amém? Que nós possamos ter esse entendimento, essa sabedoria para poder aplicar essa palavra na nossa vida.
Então vamos orar, pedindo para Deus essa direção e para recebermos essa oração, esse devocional de coração aberto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui nessa manhã com saúde e podendo ouvir a sua palavra, podendo glorificar o Senhor, estar em comunhão contigo, em cada vez mais intimidade com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que nós temos recebido. Nós reconhecemos que o Senhor nos abençoa a cada dia com novas oportunidades e possibilidades. E reconhecemos também que até mesmo nos problemas e nas dificuldades que o Senhor permite que nós tenhamos que enfrentar, elas também estão nos moldando, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Senhor fiel para cumprir as promessas que colocou em nosso coração. E se o Senhor nos dá a visão, nós temos fé de que o Senhor também nos dá a provisão para que nós possamos fazer essa palavra se cumprir na nossa vida. Que nós possamos ter sabedoria, Senhor. Enche nosso coração de fé e de sabedoria para que nós possamos ter bom senso para aplicar esse ensinamento na nossa vida. Que nós saibamos quem nós somos e que o inimigo não tenha vez na nossa vida. Que nós não sejamos tentados pelos pecados que o inimigo quer que nós cometamos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia e pedimos que a Tua presença seja constante na nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém. Eu quero te pedir mais 2 favores, que na verdade não é para mim, é para Deus. O que você sentir agora no coração, que você tem que enviar essa palavra àquela pessoa que você sentiu, que você lembrou agora. Como eu falei lá no início, no mundo espiritual não existe coincidência. Se você pensou nessa pessoa, é porque Deus quer que você envie essa palavra para ela, para que isso sirva de direção, assim como eu tenho certeza e tenho fé que essa palavra direcionou o seu e o meu coração também. Então envia agora essa palavra para que essa pessoa possa começar o dia bem. Curte também, para que o YouTube entregue para mais pessoas que também vão ser abençoadas. E comente, se você sentir vontade de me contar como você se sentiu ao ouvir esse devocional. Vou ficar muito feliz em saber que essa palavra te direcionou e que Deus me usou para tocar a sua vida. Que Deus abençoe o nosso dia, o nosso sábado, que seja um momento de comunhão com Deus e que amanhã nós possamos estar juntos em mais uma manhã de fé e milagres.